11 horas mais 30 minutos, hora das notícias do Legislativo, e o vereador Hermínio Monteiro protocolou um projeto de lei para proibir o município de Campinas de contratar empresas condenadas por trabalho análogo ao escravo. A proposta do vereador Hermínio Monteiro é proibir o Executivo Municipal de contratar pessoa jurídica que tenha sido condenado, uma sentença dada por um juiz ou juíza ou um acordão feito por desembargadores ou desembargadoras que se torna definitivo pela prática de reduzir alguém à condição análoga de escravo. É muito importante ter uma lei específica que fala sobre isso. Inclusive, ela consta no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, onde ele fala sobre essa questão do trabalho escravo. Mas também é muito importante frisar que no artigo 5º e o 7º da Constituição Federal, ela diz dos direitos fundamentais das pessoas e dos trabalhadores. Então, isso daí já existe dentro da Constituição, já existe uma punição na questão do Código Penal Brasileiro, que é o artigo 149, e em cima disso daí a gente se baseou em elaborar um projeto de lei para o município e fiscalizar sim essas empresas que tenham esse tipo de processo, tenham esse tipo de condenação já transitado em julgado, vale frisar aqui que tem que ser um processo transitado em julgado, e assim ela não será contratada pela administração pública. O trabalho análogo à escravidão pode se configurar em diversas situações. Dentro desse contexto, é muito importante frisar que os maus tratos, situações de saúde, na questão também de você comprometer dívidas dentro da empresa para que fique ali contextualizado um comprometimento do salário com a empresa, isso daí tudo entra na questão do trabalho escravo, né? Análogo à questão da escravidão, da empresa não poder contratar mais. No caso, o executivo não contrata mais essas empresas. De acordo com o último levantamento realizado em 2021 pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país, foram 1.415 denúncias de trabalho escravo, aliciamento e tráfico de trabalhadores. Um aumento de 70% em relação a 2020. E aqui, na 15ª região, órgão que abrange a cidade de Campinas e outras 598 cidades, em 2021 foram 105 denúncias, um aumento de 72% em relação a 2020. Vale lembrar que no estado de São Paulo, como você disse, existiu o aumento dessas ocorrências aí, né, na questão da escravidão, mas temos que ter um olhar mais fiscalizador para que isso não possa acontecer. Mas, infelizmente, o Brasil é um país muito grande, mais de 200 milhões de habitantes, então você imagina quantos lugares e quantas empresas e quantas pessoas passam por isso. Esses daí são os casos que a gente tem conhecimento e o que nós não temos. Então, infelizmente, existe essa escravidão análoga, existe essa escravidão silenciosa que é difícil de fiscalizar, mas a gente tem que ser um fiscalizador, temos que ter leis que favoreçam as pessoas, e isso não pode acontecer no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente em Campinas, onde estamos como vereador. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América do Sul, e Campinas foi a última cidade do país a abolir a escravatura. Esse projeto é mais um passo para punir e tentar acabar com esta prática criminosa. A gente tem uma escravidão silenciosa que abrange todas, né, as raças. Então não tem como você querer negar alguma coisa. Aquela escravidão era a escravidão contra os pretos. Hoje não, é a escravidão contra todo mundo, seja ele qualquer raça. E essa lei eu tenho certeza que ela será aprovada aqui nessa Casa Legislativa para beneficiar milhares e milhares de pessoas que passam por essa situação de escravidão análoga. E o Ministério Público do Trabalho da 15ª região, com sede aqui em Campinas, recebeu em 2022 um número 48% maior de denúncias relacionadas a trabalho análogo à escravidão
do que no ano anterior. De acordo com o levantamento, em 599 municípios do interior de São Paulo e litoral norte paulista, foram 157 denúncias dessa natureza no ano passado. Então a gente tem um longo caminho pela frente. Bom, a vereadora Débora Palermo destinou as emendas impositivas ao orçamento agora de 2023. O Hospital Municipal Pediátrico Mário Gatti, o Mário Gatinho, é o maior e concentra este valor. Outras ações nas áreas da saúde e assistência foram priorizadas pela parlamentar. Desde que assumiu uma cadeira no Legislativo, a vereadora Débora Palermo tem como objetivo a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por isso, suas emendas impositivas têm este foco. O Hospital Pediátrico Mário Gatti é o que concentra o maior valor das emendas impositivas da parlamentar, com cerca de 1.200.000. Além dele, outras ações na área da saúde e assistência também foram priorizadas por Débora Palermo. A maternidade da cidade também irá receber verba da parlamentar. A maternidade de Campinas é onde Campinas nasce, né? Onde nascem a nossa população, nossas crianças, né? Então, e passaram por um assalto, onde foram levados vários equipamentos que atendem essas crianças, inclusive na UTI neonatal, incubadoras, respiradores. Então, nós destinamos cerca de 682.000, acho, né? Esse montante para que eles adquiram esses equipamentos, né? Para a Secretaria de Assistência Social, a vereadora destinou 270.000. Para o Fundo Municipal de Assistência Social, pouco mais de 240.000. O distrito de Sousas também foi lembrado. O telhado do Centro de Referência em Reabilitação vai receber quase 171.000 para a reforma. Já para a reforma do telhado da creche do Bento Quirino, será destinado R$ 123.680. E o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira deve receber R$ 50.000. Em 2023, Débora Palermo vai acompanhar a implementação de cada destinação. É de extrema importância que todos os vereadores façam, né? Fez a destinação, é acompanhar as obras, a execução, como foi feito, se foi feito ou não. Então, com certeza, eu vou cobrar e vou acompanhar de muito pertinho. E depois de muito debate com a sociedade civil, o vereador Gustavo Peta disponibilizou os recursos das emendas impositivas para as secretarias de Saúde, Esporte, Cultura, Assistência Social, Serviços Públicos e também para a rede Mário Gatti e Hospital Ouro Verde. O parlamentar discutiu e debateu com a sociedade civil para definir onde destinaria os recursos de suas emendas. Nós investimos 100% dos recursos nossos de saúde, das emendas individuais, no Sistema Único de Saúde. Uma parte importante na atenção básica, que nós consideramos muito importante e fundamental para o sistema, que são centros de saúde. Então, a climatização de alguns espaços no centro de saúde, como, por exemplo, a farmácia, que para preservar, por exemplo, vacinas, e a climatização ela é fundamental para isso, além de outros espaços no centro de saúde, como espaço odontológico, outros espaços que trazem mais conforto para os trabalhadores e para os usuários. A questão da informatização, que é fundamental para melhorar o atendimento. Do montante das emendas para a saúde, a maior parte o vereador destinou aqui para o Hospital do Ouro Verde. São mais de R$ 400.000 em equipamentos, que incluem 2 mesas cirúrgicas elétricas, uma secadora de material cirúrgico e 2 focos de teto. Também na parte nos hospitais, quando a gente investe na rede Ouro Verde, a gente está na rede Mário Gatti, nós estamos investindo no Hospital Mário Gatti e no Hospital Ouro Verde, os 2 principais hospitais. Um hospital novo que vai ser inaugurado agora, nós estamos ajudando no mobiliário, nos equipamentos, que é o Hospital de Atenção Especial à Mulher. E além de um tema que para mim é muito caro e acho que é cada vez mais caro para a sociedade, que é a saúde mental. Nós temos o Cândido Ferreira, que é especializado nisso, e nós ampliamos os recursos para ampliar o atendimento
do Cândido Ferreira na cidade, um problema que é crônico hoje, cada vez maior na população como um todo. Além da saúde, não ficaram de fora das emendas do vereador Esporte, Cultura e Assistência Social. Para a Secretaria de Esportes, ele destinou R$ 144.715,63. Para a Secretaria de Assistência, R$ 90.236,38. E para a Secretaria de Cultura, R$ 430 mil. Um investimento quase que na totalidade em espaços da periferia da cidade. Porque Campinas é uma cidade muito desigual e eu acredito que os recursos públicos precisam ter como prioridade a periferia, os bairros mais afastados, que ainda demandam de infraestrutura. Então, por exemplo, praças, o que para quem mora no centro, etc., é algo rotineiro, tem muitas esquinas, etc., há bairros que não há uma praça para o lazer da criança, do adulto, do idoso, né? Então foram esses investimentos que a gente pensou, além também de apoiar as atividades culturais da cidade, o Museu de Imagem e Som, a Fazenda Roseira. Então foram apoios diversos, mas com foco especial na periferia da cidade, nos bairros que mais precisam. O parlamentar se mostrou atento para a questão da fiscalização e execução das emendas das suas propostas. Eu tive uma ação preventiva de conversar com todos os gestores, que nós aportamos recursos, todos os secretários, diretores, e eles se comprometeram que esse investimento será feito da melhor forma possível durante 2023. Mas, de qualquer forma, evidentemente, como vereador, nós vamos fiscalizar, acompanhar, para que o recurso chegue no destino, chegue onde nós projetamos, a partir de demandas, né, de lideranças comunitárias, de associações e de entidades. O vereador Eduardo Magoga garantiu recursos para a região norte por meio das emendas impositivas. Saúde, cultura e segurança pública não ficaram de fora. O vereador Eduardo Magoga, após amplo debate junto à sociedade, definiu suas emendas impositivas para o orçamento de 2023. Desde 2021, o parlamentar tenta trazer recursos aqui para o pronto atendimento da Vila Padre Anchieta, que atualmente está desativado. Ele garantiu por meio de suas emendas mais de R$1 milhão e ainda juntou com os recursos dos vereadores Zé Carlos e Juscelino da Barbarense para implementar aqui uma central de esterilização e um centro de especialidade odontológica. Juntando o centro de esterilização e o CEL, que é o centro de especialidade odontológica, teríamos ali um gasto mais ou menos de uns 3 milhões. Então, quando as emendas impositivas foi votada e aprovada nessa casa, eu consegui destinar a minha parte total, só que estava faltando um pouquinho ainda. E aí, conversando com o vereador Zé Carlos também, e ele em concordância achou muito interessante o projeto, ele também destinou a parte dele. Então hoje, eu e o vereador Zé Carlos conseguimos o valor de 2 milhões e 700 e um pouquinho, e o vereador Juscelino da Barbarense contemplou o que estava faltando. Então nós três, que somos vereadores daquela região, estamos destinando para que esses 2 centros sejam revitalizados e passem a operar e funcionar no distrito, atendendo todos os bairros da nossa região ali. R$150 mil devem ser direcionados para a festa brasileira na Vila Padre Anchieta, além de R$17 mil para manutenção e correção do ar-condicionado do Teatro Maria Monteiro. Para mim, na minha opinião, são todas importantes. Mas eu quero fazer um destaque aqui na festa brasileira. Essa festa brasileira, ela começou assim, sabe, bem humilde. E ela acabou chegando num patamar tão bonito, sabe, uma festa tão organizada. Depois acabou deixando de existir por falta de estrutura. Então, agora com essas emendas impositivas, conseguimos destinar um pouco de recursos para a Secretaria de Cultura nos ajudar a partir do ano que vem voltar a ter a tradicional festa brasileira no Distrito Nova Aparecida. Mas a assistência social é muito importante, os autistas são muito importantes, o esporte também sempre é muito importante, mas estamos aí para destinar e resgatar aí a memória da festa brasileira, mas dar sequência nos outros projetos importantes também. O parlamentar também garantiu R$166 mil
para a segurança pública e sobre a fiscalização desses recursos, ele assegurou acompanhar de perto. Isso daí nós já fazemos, que é o natural, né? Porque quando o vereador tem uma emenda e indica alguma obra, ele não vê a hora do filho nascer. Então isso daí é com a gente mesmo, é ficar no pé até poder sair a obra. Também um outro destaque, só para deixar aqui registrado, são as câmeras inteligentes que vamos ter de segurança na entrada do bairro Parque Imperador, que é uma região ali que tem muita passagem de veículo roubado, e também no distrito de Nova Aparecida, onde o pessoal faz o cruzamento para as outras cidades e outras rodovias. Então também vamos implantar essas câmeras de segurança e inteligente, com reconhecimento de placa do veículo. Espaços inutilizados embaixo de viadutos podem gerar renda. É o que acredita o vereador Paulo Gaspar, que protocolou um pedido de estudos para conceder o espaço para a iniciativa privada. Entenda. O vereador Paulo Gaspar protocolou por meio de indicação de realização de estudos para concessão à iniciativa privada dos espaços públicos sob a Avenida Aquidabã e também debaixo de outras passagens viárias elevadas da cidade. Bom, a gente andando pela cidade repara que vários viadutos estão o espaço embaixo deles subutilizado, degradado, muitas vezes com pessoas em situação de rua, lixo, né? E ali na Aquidabã é o caminho do nosso dia a dia, principalmente nós vereadores aqui que estamos da Ponte Preta para o centro o tempo todo, e já faz tempo que a gente tinha a ideia de fazer essa sugestão para o Poder Executivo para fazer esses estudos de concessão para iniciativa privada. Esse viaduto no trecho da Avenida Aquidabã com a Barão de Jaguara, aqui no centro de Campinas, é um exemplo do tipo de espaço que o vereador se refere em seu projeto. Segundo ele, esse tipo de iniciativa existe em várias partes do mundo. E ele ainda destacou que este espaço pode ser usado de diversas formas, gerando emprego e movimentação financeira. Existem muitos modelos no mundo todo, principalmente na Europa, né? E aí você tem dois tipos de ocupação, aquelas temporárias, que pode ter ali um food truck, pode ter um veículo ali, um carro que vende cana, alguma coisa assim, né? Que vai lá e usa temporariamente o espaço, e tem outros que realmente fazem ali um shopping, uma galeria, fazem um restaurante, uma lanchonete e acabam ocupando o espaço com mobiliário, equipamento urbano, enfim, cada local vai ter uma vizinhança específica ali no entorno, que de repente ali propriamente no viaduto Cury você tem o Lira Bus, por exemplo, onde param ônibus ali, muitas pessoas pegam ônibus ali para São Paulo e outras cidades. Então, de repente, ele pode ser um dos interessados em fazer um espaço ali onde as pessoas possam esperar, é um dos exemplos, né? E aí tudo isso precisa ser estudado pela prefeitura. O parlamentar acredita que a concessão para iniciativa privada seja a melhor opção para requalificar o local, já que a administração pública possui recursos limitados. Se nós fôssemos um país de primeiro mundo com um orçamento sobrando, daria, né? Mas infelizmente os recursos são escassos, a gente precisa cada vez mais das parcerias público-privadas para fazer com que esses investimentos sejam sustentáveis e que o poder público não precise ficar subsidiando esse tipo de equipamento, como acontece em muitos casos. Além dessa proposta, eu tenho várias para o centro de Campinas para requalificação dos espaços urbanos e esse é mais um dos pedidos.